Então agora sim, sejam bem-vindos. Esperamos que vocês possam desfrutar da melhor maneira possível esse dia de trocas, de ideias, de diálogos. Este é o segundo Congresso Internacional de Peritagem de Obras de Arte, o ICAI Brasil 2018. A primeira edição é bastante recente, aconteceu em setembro de 2016 em Buenos Aires, e o objetivo do ICAI é a democratização de acesso à informação de peritagem, de informação sobre perícia de obras de arte. O evento é organizado pela GIVOA, Grupo Interdisciplinar de Avaliação de Obras de Arte, sediado em Buenos Aires, mas com atuação aqui no Brasil também. E este congresso foi declarado de interesse cultural pelas seguintes instituições: a Unesco, Escritório Regional da América Latina, sediado em Montevidéu, Uruguai, o Ministério da Cultura da República Argentina, o Consulado Geral da República Argentina no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Tecnologia Industrial Argentino, a Associação Internacional para a Proteção do Patrimônio Cultural, a ASIMPAC, e o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Nós também queremos agradecer ao apoio institucional do Teatro Municipal, essa belíssima casa, que permitiu hoje a nossa presença aqui. E também agradecer ao Rio Convention Center e ao Departamento de Turismo da cidade do Rio, a Rio Tour. É importante destacar a parceria do hotel exclusivo do evento, que é o Ibis Novo Hotel Santos Dumont, e a parceria com o Cabify, que permitiu muitos de vocês, ou permite a muitos de vocês, fazer uso desse transporte ao longo do dia. A gente quer também agradecer aos apoios e à divulgação das empresas e associações dos mais diversos setores que apoiam este evento. A OPERB, a Ordem dos Peritos do Brasil, aqui também com o seu presidente, Dr. Walter Muniz, o IMPEG, Instituto de Perícia e Educação Gerencial, o COMPEG, o Conselho Nacional dos Peritos Judiciais do Brasil, a ARTIO Global, a Estimarte.com, ArtPrize, o Núcleo de Artes de Conservação e Restauro, e a IGLTA, a International Gay e Lesbian Travel Association. Nós vamos ter um dia bastante intenso, de muitas trocas, como já falamos, e a gente deseja e estimula que vocês compartilhem estes momentos nas redes sociais. Então nós estamos com algumas hashtags para que sejam compartilhadas fotos, vídeos, stories, marcando este momento aqui. Vocês podem fazer uso da hashtag Vem Pro ICAI e também do ICAI Brasil, hashtag ICAI Brasil, hashtag Vem Pro ICAI. A nossa página oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook, ICAI Brasil. Então fiquem à vontade para compartilhar, marcar esse momento, para que outras pessoas também possam saber das construções de saberes que estão sendo realizadas aqui. E feitos todos esses agradecimentos, eu chamo então o perito de arte, Gustavo Perino, que vai dar as boas-vindas para vocês. O Gustavo é bacharel em peritagem e avaliação de obras de arte pela Universidade do Museu Nacional Argentino, é professor universitário e coordenador de pós-graduação em perícia da Universidade Santa Úrsula, aqui do Rio de Janeiro. Também é perito judicial e membro do Comitê de Proteção do Patrimônio Cultural do Instituto Nacional de Tecnologia Industrial da Argentina, e no currículo dele constam mais de 50 projetos de pesquisa de arte. É fundador e diretor da GIVOA e criador e organizador da International Conference Artwork Expertise, o ICAI. Por favor, Gustavo. Cuando llegué a Río con la idea de repetir nuestra experiencia en Buenos Aires, la pregunta más frecuente que me hacían era: con esta crisis, la realidad de nuestro continente hace que aprendamos a convivir con esa palabra a lo largo de nuestra vida. Hacer, crear, emprender representa casi un acto revolucionario. En 2012, saliendo de la universidad, decidí crear GIVOA y compartir y convocar a otros peritos graduados que atravesaban mi misma situación. No saber dónde trabajar de lo que habíamos estudiado. Entendimos que trabajar en grupo era la base de nuestro proyecto y comenzamos a tomar contacto con el mercado de arte, tradicional, rígido, elitista. Y no pasó mucho tiempo hasta que comenzamos a percibir que parte de nuestro trabajo como peritos, como investigadores independientes, incomodaba el status quo, perfectamente establecido, donde el poder de determinar si una pieza es auténtica o no siempre estuvo reservada a un par de personas que a veces denominamos iluminadas,
que con solo mirar una obra pueden, o mejor dicho ya podían, garantizar que una obra es del autor que ostenta, o por el contrario, descartar en 5 minutos una pieza por no tener los papeles, el pedigrí o los antecedentes correspondientes. Y la obra, identificar una obra de arte o una antigüedad es el primer paso para su protección. Una obra falsa no deja de serlo por presentar importantes documentos de su procedencia o de sus prestigiosos dueños. Una obra falsa debe ser retirada del mercado. El mercado de arte falsificado y el expolio de obras de arte y bienes culturales es el tercer delito más grande del mundo después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Es utilizado como herramienta de financiación del terrorismo, apoyado en una de las características más débiles del mercado de arte, su falta de transparencia. Todas las acciones que un colectivo de profesionales del sector hagamos para cambiar eso representa una amenaza para un negocio global y millonario. Esa falta de transparencia y de dificultad de acceso a la información nos llevó en 2016 a crear ICAE, el primer congreso de peritaje de la región, cuyo objetivo fue y será el de democratizar el acceso a la información. En ese momento la pregunta se repitió con esta crisis. Hoy la pericia de obras de arte es técnica, científica, interdisciplinaria y académica. El paradigma está cambiando y ya la figura del idóneo y aislado conocedor de arte pierde fuerza, no por su falta de conocimiento, sino por sus propias limitaciones para probar sus conclusiones. Pasamos de la etapa de la fe, de creer que una obra es auténtica, a la era de la comprobación técnica, donde diferentes especialistas aportan sus conclusiones y una pericia exhaustiva confirma con datos fidedignos el estado de su autoría. Hubiéramos querido conseguir que este congreso sea más amplio, más accesible, más barato, para que todos los interesados pudieran estar aquí hoy acompañándonos, pero esta crisis que mencioné al principio nos afectó mucho y no permitió el financiamiento externo que necesitábamos a pesar de nuestros esfuerzos por conseguirlo. Hasta ingresamos con el proyecto dentro de la Ley Rouanet, que es la ley de patrocinio de Brasil. Intentar hacer un congreso donde se hable de patrimonio, de educación y tecnología para su protección nos hace ya financieramente incorrectos. Aquí estamos y sin lugar a dudas fue esencial el apoyo de las instituciones que nos acompañan, instituciones que representan la lucha de miles de funcionarios abnegados, que a pesar de la falta de política y de financiamiento trabajan desde sus trincheras en la protección de lo que es de todos. Nuestro enorme agradecimiento a ellos y esperamos que juntos podamos repetir experiencias como estas, que sin lugar a dudas ayudan y mucho en la integración interdisciplinaria y en el desarrollo de nuevas tecnologías. Hablando ya de esta segunda edición, quiero mencionar los ejes que van a regir este evento. La Mesa de Protección del Patrimonio es la primera porque consideramos que es la base de nuestro trabajo. Entender los riesgos de su expolio y las medidas que se toman para luchar contra este delito nos permitirá pasar a la segunda mesa de pericia judicial, donde se expondrá al público el gran trabajo que el perito judicial desarrolla como auxiliar de la justicia y sobre los desafíos del sector, como también la intervención de otras profesiones como la pericia caligráfica aplicada al estudio de obras de arte. Continuaremos después con Derecho y Gestión de Acervos, donde se expondrán casos donde el derecho de autor es vulnerado y de los desafíos de su protección con el paso de los años. Se expondrán también los avances en materia de software, de administración de acervos y de cómo la tecnología puede ayudar a la gestión museológica, la gestión de colecciones y el trabajo de perito en la identificación y generación de certificados de autenticidad. En la última mesa de trabajo se presentarán los avances tecnológicos en materia de investigación en el arte, como la física, la química y otras disciplinas que trabajan en pos de la identificación, conservación y restauración de los bienes culturales. Tenemos la tecnología, tenemos las leyes, tenemos los profesionales necesarios para cambiar el actual paradigma. Solo debemos coordinar esfuerzos y escribir las bases del futuro de esta nueva pericia de arte, reconociendo su necesidad y enorme importancia en la cadena de protección del patrimonio. Para cerrar, quiero mencionar algunos hechos relevantes de la historia de arte de Brasil. En los años 30 sucedía el primer Congreso de Museología y la fundación del IFAM. En 1972 se creó la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, al cual Brasil adhirió. En los años 80 se iniciaban los estudios profesionales sobre restauración de obras de arte y en los 90 sucedían los primeros congresos sobre conservación. Hoy, 29 de septiembre del 2018, se desarrolla el primer Congreso de Peritaje de Obras de Arte en el país.
Un evento alineado con diversas acciones realizadas en todo el mundo, reflejando el movimiento creciente en la búsqueda de nuevos métodos para la resolución de conflictos. Esperemos que en el futuro seamos un nuevo párrafo de la historia del arte y depende de todos nosotros y de lo que hagamos a partir de ahora. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Então, para nossa primeira mesa começar, eu já chamo de imediato Pilar, Alexandre e Vera para compor a mesa aqui, por gentileza. Pilar Arrozagaray, que veio de Buenos Aires, Alexandre Madalena, que veio de Brasília, nossa moderadora Vera Mangas, por gentileza, tomem seus assentos. Teremos então nossa dinâmica. A ideia é a fala primeiramente de Pilar, depois de Alexandre, com a moderação de Vera e aí a abertura de perguntas para vocês. Vamos dispor o microfone para que todos possam se manifestar, fazer suas considerações. Bem, Pilar Arrozagaray, de Buenos Aires, desde 2014 é assistente de segurança e defesa da Divisão de Tutelas de Bens Culturais do Departamento de Proteção do Patrimônio Cultural da Polícia Federal Argentina, Interpol. Também é responsável pela gestão de bases de dados nacionais e internacionais de obras de artes roubadas e pelo licenciamento de registros. Finalizando o bacharel em artes pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, ela participou de vários cursos de treinamento sobre tráfico ilícito de bens culturais e proteção do patrimônio cultural, organizados por entidades de renome nacionais e internacionais, como o Ministério de Segurança Nacional e a Secretaria-Geral da Interpol. A Pilar hoje fala com a gente sobre a prevenção ao tráfico ilícito de bens culturais. Para isso, ela terá 40 minutos. Na sequência, apresentaremos com detalhes o currículo do Alexandre. Pois não, Pilar? Tem que ligar. Buenos días, yo voy a hablar en español. Trataré de hacerlo más o menos lento, así facilito el trabajo de los intérpretes. Bueno, mi nombre es Pilar Arrozagaray. Ante todo, muchísimas gracias a Gustavo Perino por invitarnos a participar de este evento que consideramos realmente muy importante. La difusión y la educación es uno de los pilares para nosotros en la protección del patrimonio cultural y debería empezar, consideramos, desde los inicios ya en la escuela y demás, así que bueno, muchísimas gracias Gustavo y a IBOA por organizar este evento fundamental. Bueno, como se dijo, yo pertenezco al Departamento de Protección del Patrimonio Cultural. Es una dependencia que de la Policía Federal Argentina. Ahora vais. Botón de vais. El de adelante. Me vuelve a este. Listo, perdón. Bueno, Departamento de Protección del Patrimonio Cultural es de la Policía Federal Argentina. Está en el área de lo que es la Dirección General de Coordinación Internacional, Interpol. Nuestro organigrama está el comisario inspector Marcelo Elaibe, es el jefe del departamento. Y este departamento tiene una división tutela de bienes culturales y una sección investigación de delitos culturales. Yo estoy en la división tutela de bienes culturales, que está a cargo del comisario Gómez Benigno, y en la sección está a cargo también del mismo comisario, es la parte operativa de nuestro departamento, la parte que hace las investigaciones, las escuchas telefónicas y demás. En nuestra área está, por un lado, el archivo de los expedientes, ¿sí? Todo caso, toda denuncia que se inicia respecto de un robo, ya sea en un organismo público o privado, o de un particular, se habilita un expediente que nosotros llamamos PC, por Patrimonio Cultural, y eso está en nuestro archivo. Hay una oficina de análisis técnico
Hace poco empezamos, hace un año y medio, empezamos a trabajar con un equipo de restauración que lo que hace es tener las obras que están secuestradas en mejores condiciones de conservación, y también lo que estamos haciendo es los bienes culturales de la Policía Federal, hacerles el tratamiento que corresponde para mantenerlos en las condiciones que corresponden. Y el área que particularmente me toca a mí es la parte de la Base Nacional de Datos de Bienes Culturales Sustraídos. Esta base de datos después la voy a comentar en profundidad, pero fue creada en el año 2002 y fue algo también muy revolucionario en nuestro país, porque es la primera base de datos nacional que es de acceso público, a diferencia de otras bases de datos de obras de arte robadas que simplemente tenía acceso a la policía o personas de aduana o de seguridad. Así que eso es fundamental, ya les voy a comentar por qué. El otro área que consideramos fundamental es la capacitación y difusión, por eso adherimos a este tipo de eventos y creemos que es fundamental realmente. Y bueno, la oficina de restauración está en la parte también del tratamiento de bienes culturales de la Policía Federal. La oficina de la sección, bueno, como les dije, hay brigadas que se van especializando en distintos rubros de bienes culturales. Está, por supuesto, el de obras de arte. La policía judicial es la parte que hace las investigaciones, sí, pero cada brigada se especializa en algunos delitos arqueológicos, los bienes de esta tipología, los delitos paleontológicos, también de esta otra categoría, pero hoy vamos a hablar específicamente de la brigada de patrimonio artístico e histórico. Bueno, las funciones del departamento son todas estas, pero fundamentalmente es la investigación de este tipo de delitos y fuimos incorporando a lo largo de los años otras cuestiones fundamentales y últimamente nuestra idea es abocarnos también en lo que es la educación y la difusión de la protección del patrimonio, porque es realmente el área que consideramos esencial, porque siempre decimos nosotros que es mejor prevenir que curar. Entonces, para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, la educación es la herramienta clave. Bien, estudio del fenómeno. Nosotros, en lo que es bienes arqueológicos y paleontológicos, tenemos todos estos eslabones, ¿sí? Lo traje simplemente para comentar que es algo que nosotros también hacemos, pero lo importante de esto que se entienda es que si uno puede interceder en algún eslabón de esta cadena, ya está impidiendo o dificultando el tráfico ilícito de este tipo de bienes. Con lo cual hay muchas acciones que se pueden llevar adelante y hay muchas acciones que podemos llevar conjuntamente adelante para poder dificultar lo más posible el tráfico ilícito de bienes culturales. En lo que es obras de arte específicamente, nosotros decimos que está el ladrón ocasional, el ladrón profesional, ¿sí? El reducidor profesional deshonesto, los compradores de buena fe y los de mala fe. El ladrón ocasional es, nosotros policialmente consideramos que es aquel ladrón que entra a una casa y empieza a robar un montón de objetos y dentro de ellos encuentra antigüedades, obras de una pintura, algún objeto de valor artístico. No sabe bien de qué se trata, pero sin embargo lo lleva en el montón de objetos que se lleva. Bien, esa persona no tiene idea de lo que se está llevando, sin embargo lo toma como acto, como parte de su botín, digamos. A diferencia del ladrón profesional, que es aquel que tiene dos partes, ¿no? Nosotros decimos que hay una parte intelectual y la parte que lo hace efectivamente, ese robo. En general, esa parte que lo hace, que lleva a cabo el robo materialmente, no tiene idea tampoco de qué se está llevando, pero actúa inducido por una persona que le dice: necesito que robes este objeto. Entonces, en ese caso tenemos que tratar ya a dos personas y la investigación no se detiene simplemente en el ladrón que llevó a cabo el hecho, sino que también tiene que ir subiendo la cadena hasta llegar a la causa del problema. Reducirlos profesionales deshonestos, esto de la falsificación, sí, es un tema muy importante que hemos tenido muchísimos casos. En el último tiempo hemos trabajado muchísimo con la familia de Ernesto Deira
porque hay muchísimas obras que están siendo falsificadas y puestas en el mercado, y hay un oficial de la brigada que se está dedicando específicamente a ese caso, así que esperamos seguir profundizando también nuestro trabajo en ese sentido. Bien, comprador de buena fe, comprador de mala fe. De buena fe es alguien que no sabe que está comprando un bien que ha sido robado y bueno, compra la obra sin saber bien su procedencia, sin consultar tampoco, y la compra de buena fe. Y el de mala fe es aquel que, sabiendo que está comprando un bien que ha sido robado o que tiene algún trasfondo ilícito, deciden comprarla de todas maneras. Se trata mucho en lo que es el mercado negro del arte, ¿sí? Con lo de la base de datos nuestra de acceso público, hemos pretendido reducir esta figura de mala fe en el sentido de que los galeristas, las casas de subasta, los comerciantes, los marchands y demás, están obligados ahora, por la ley argentina, a consultar la base de datos de obras de arte sustraídas, la nuestra, del nacional, que es de acceso público. Si ellos no lo hacen, están infringiendo la ley. Y de esta manera no pueden aludir a la figura de buena fe, ¿sí? Entonces, bueno, es una de las estrategias que hemos llevado adelante en este sentido. Bien. Una de las herramientas que consideramos, como dije antes, la educación, ¿sí? Estamos llevando a cabo, o queriendo llevar a cabo, un proyecto de llevar esta concientización del patrimonio a las escuelas primarias y secundarias. Cómo informar a la policía de Interpol sobre un robo. Para los particulares es fundamental que no modifiquen la escena como la hayan encontrado, ¿sí? Para nosotros eso nos da indicios que determinan muchísimo el avance de la investigación. Si la escena se ve adulterada, como en cualquier delito, ¿no? Cualquier crimen y todo, si la escena se ve adulterada, eso va a hacer que perdamos tiempo en poder encontrar finalmente al culpable. Después se ponen en contacto con nosotros y lo que solicitamos es esto del Object ID y las fotos. Ahí viene la parte de por qué es necesario tener los inventarios. Y de esa manera nosotros consultamos con un juez y una vez que el juez libra la orden para que sean cargados en la base de datos, se cargan tanto en la base nacional como internacional. En la base nacional nosotros aceptamos que no haya fotos, ¿sí? Pero de nuevo es casi fundamental que esté la foto. Otro caso es el San Jerónimo. Fue muy interesante porque el robo sucedió en el Museo Nacional de Bellas Artes de Asunción, en Paraguay. El modus operandi fue un grupo de delincuentes, eran 3 delincuentes, que había alquilado un local comercial enfrente al museo y había dicho que lo estaba poniendo a punto para la inauguración del local comercial. A la calle hasta el museo, tenía 30 metros de longitud. Quienes son argentinos pensarán en el robo al Banco Río, ¿no? Es algo similar. Y con ese túnel lo que hicieron fue entrar al museo y llevarse esta obra, que es de autor anónimo, sí, pero sumamente importante porque, bueno, el año 1500, así que realmente era patrimonio muy importante. De esa manera se llevaron la obra y varias obras más, se llevaron 3 obras en total. Esta obra, al poco tiempo, hay un dato de que se encontraba en la provincia de Misiones, o sea que habían cruzado de Paraguay a Misiones, y entonces se contactan con nuestra oficina y se empiezan a llevar a cabo las tareas de investigación. En esas tareas se descubre que efectivamente había muchísimas probabilidades de que estuviese en la provincia de Misiones, y entonces se empieza a trabajar en concordancia con la delegación de la Policía Federal que está en Misiones. Lo que sucedió finalmente es que hubo un procedimiento en el cual nos hicimos pasar por un comprador de arte que quería comprar esta obra, y se acordó un encuentro en un hotel en Misiones donde efectivamente se presentó el personal policial como si fuese a comprar la obra y se terminó incautando la obra.
Es un caso de recuperación muy importante para nosotros porque bueno, pudimos llevar a cabo desde el comienzo hasta el final y de manera exitosa. Lo que les iba a mencionar es esto de, bueno, la diferencia aquí son 6 años, ¿no?, que tardamos entre que se robó hasta poder recuperarla. Las otras 2 piezas, una la recuperó la Policía Nacional de Paraguay y otra todavía sigue siendo buscada. De nuevo, la fundamental importancia de poder contar con una foto para poder cargarla en la base de datos internacional. Nuestro alcance y reducimos la posibilidad de que las obras sigan circulando sin poder ser encontradas. Bien, este caso es para nuestro país uno de los más importantes. Fue el robo del siglo, como el San Jerónimo en el Museo de Bellas Artes de Paraguay fue nuestro robo del siglo. En el año 1980 se robaron 16 obras del Museo Nacional de Bellas Artes en la noche del 25 de diciembre. De esas 16 obras se lograron recuperar estas 3 en el año 2003. Lo que sucedió aquí fue que nosotros, la oficina empezó a investigar y tuvo un dato muy certero de que las obras, o parte de las obras, estas 3 en particular, estaban siendo ofrecidas a la venta en una galería de París. Entonces nos contactamos con la oficina de Interpol en París y empezamos a trabajar mancomunadamente. Hubo una comisión policial que fue a París y empezó a investigar allá junto con la policía francesa y a recabar mucha información. En particular de estas 3 obras en la galería se pudieron rápidamente incautar porque de nuevo estaban dentro de la base de datos, y el resto de la... Pero es muchísimo más sencillo si las obras ni siquiera salen del país. Entonces, bueno, por eso de nuevo para nosotros lo más fundamental es prevenir. Bien, en este caso se lo trajimos porque es fundamental el tema de la foto. Las iglesias muchas veces no tienen inventario, no tienen personal de seguridad, no saben la calidad artística de los objetos que tienen, no se les da importancia, muchas veces no están en buen estado de conservación y demás. Porque hay muchísimos casos de robos en las iglesias. Tuvimos un caso el año pasado de una iglesia en Cachi, en Salta, a la cual no pudimos hacer nada porque ni siquiera hay foto. Tomada por un feligrés que asistía, esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Paz en Lomas de Zamora, y como el clero no tenía ninguna foto ni nada de la luminaria, se llevaron 7, se pudo recuperar una y se recuperó teniendo de referencia esta foto que es de un feligrés, pero vean que la calidad de Bahía Blanca, también en provincia de Buenos Aires, se simuló un incendio y en ese incendio simulado se llevaron esta obra. Al poco tiempo, en el mismo año 2007, se empezó a tener datos de que la obra había ido viajando a través de la provincia y que seguramente estuviese en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se empezó a consultar los catálogos, un poco graciosos por decirlo de alguna manera. Había un señor que alquilaba habitaciones a estudiantes, hubo una estudiante del exterior que vino, se quedó 6 meses, cursó en la facultad y un buen día se fue y se llevó con ella casi todo el patrimonio artístico que tenía este señor, entre antigüedades, joyas, pinturas y demás, una de las cuales era esta serigrafía de Andy Warhol, y el damnificado, que es este señor, encuentra la obra que estaba siendo ofertada en otra galería de renombre de nuestra ciudad. Fueron varios años después. Aquí está nuestra web de acceso público, ¿sí? Y nuestros datos de contacto por si llegan a necesitar alguna consulta en particular. Muchísimas gracias.
Sem dúvida ela vai continuar conosco aqui depois para tirar mais dúvidas, enfim, com essas imagens surpreendentes, mas agora vamos dar prosseguimento à nossa mesa de proteção do patrimônio cultural. Vamos contar agora com o Alexandre Madalena. Alexandre, que é auditor fiscal da Receita Federal, chefe da Divisão de Análise e Gestão de Riscos Aduaneiros, formado em Economia e Administração, aqui pelo Rio de Janeiro, ingressou na Receita Federal há 15 anos, tendo atuado principalmente nos aeroportos de Manaus e Galeão e passando só por todas as áreas da aduana. Atualmente no órgão central em Brasília, sendo conselheiro junto a outros ministérios e também entidades. Ele também faz parte de conselhos nacionais de combate à pirataria, política de drogas e conexão de fronteiras. Atua como palestrante e professor, tanto dentro da Receita Federal quanto em cursos para concursos. O Alexandre vai falar pra gente sobre a aduana brasileira no combate ao contrabando. Alexandre, 30 minutos, seja bem-vindo. Em breve a professora Vera Mangas vai mediar a mesa com 3 perguntas abertas a vocês para darmos prosseguimento ao evento. Bem-vindo, Alexandre. Bom, mas a gente pensando em Receita Federal, né, a maioria das pessoas que param e pensam na fiscalização, né, o medo e tal, e pensam sempre em 2 coisas, né? Uma delas, por óbvio, é imposto de renda, que são tributos internos, tá? E aí, seja pessoa física ou jurídica, e, claro, a aduana. E a aduana, 99% dos casos é o quê? Bagagem. Ah, eu vou viajar para o exterior, você não me cobra não, em $500 e tal, pelo amor de Deus. Então, na verdade, vamos esquecer um pouco de imposto de renda, vamos falar da aduana, tá? Eu vou trazer o que a Receita Federal tem feito, não só em relação a obras de arte, como em relação a drogas, armas, toda a proteção que a aduana tem por excelência, tá? O imposto de renda é para arrecadar e a aduana é para proteger. Eu vou começar mostrando para vocês que a nossa área de atuação hoje, ela está não muito específica, ela está bem abrangente. Aqui é mais ou menos um parâmetro de como hoje a gente está bem fortalecido, né, em relação a até outras aduanas. Percebam só, muitos de vocês, eu acredito que não saibam que a aduana tem 2 helicópteros e a gente está adquirindo até o final do ano 2 aeronaves e mais 1 helicóptero. Como é que são esses... Caramba, o negócio está andando aqui sozinho. Como é que funcionam os helicópteros? Os helicópteros são para sobrevoar as fronteiras terrestres, tá? Que são um grande problema do Brasil frente a outros países, até países desenvolvidos. Eu vou falar um pouco mais na frente. A gente conta com 4.000 servidores aduaneiros, ou seja, auditores, fiscais e analistas que fazem um concurso. Esse número é pífio. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava numa palestra semana passada com a aduana da Holanda. A Holanda é um país que é 10 vezes menor que o Brasil e só na aduana eles têm 6.000 servidores. 10 vezes menor que o Brasil. E a Holanda não tem fronteira terrestre. A fronteira terrestre com a Holanda é passear só. Não tem nenhum problema de ilícito, tá? A gente conta com armas de calibre restrito, e aí não só pistolas, como armas longas, tá? E o treinamento é um dos treinamentos mais difíceis que são feitos dentro do Brasil, porque você passa 2 semanas confinado, tem que fazer várias provas psicológicas e técnicas, tá? E a gente tem esse aparato não só nas fronteiras terrestres, como nos aeroportos e portos também, tá? Nós contamos com 10 embarcações, 101 scanners de bagagem, 25 cães de faro. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos. Mas, claro que os Estados Unidos, aí é o contrário da Holanda, é muito maior do que o Brasil. Mas nos Estados Unidos eles têm 2 centros de cães de faro. Um fica na Virgínia e outro fica no estado do Texas, na cidade de El Paso. Só no estado da Virgínia são 20.000 cães de faro que os Estados Unidos têm. E o Brasil tem 25 cães de faro. A gente está tentando ampliar, mas repare, os cães de faro são fundamentais para a segurança nacional, tá? Agora,
vem o grande desafio aduaneiro que eu já tinha falado antes, né? Nós temos 8 milhões de quilômetros quadrados, 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. No próximo slide eu vou mostrar para vocês a diferença entre países maiores e desenvolvidos. E aí a gente tem algumas coisas sobre despachos aduaneiros, inclusive de obras de arte legais, né? E aí nós temos toda a fiscalização. São 41 aeroportos alfandegados, 38 portos, tá? Aqui que está a grande comparação. Percebam só que os Estados Unidos, que é o maior país, PIB maior do mundo e todo, eles têm 12 mil quilômetros de fronteira. Certo ou errado? Certo, só que reparem que 9 mil quilômetros da fronteira dos Estados Unidos é com qual país? Canadá. O Canadá não traz nenhum tipo de problema aos Estados Unidos. E aí, o que sobra? 3 mil quilômetros. Eles têm 3 mil quilômetros de fronteira com problemas com o México. E eles não conseguem resolver, e todo dia tem problema com arma, com droga e com imigração ilegal. Agora, reparem o Brasil. 16 mil quilômetros de fronteira problemática. Toda a fronteira é problemática. Não é só, vocês pensam só em Foz do Iguaçu, Argentina, Paraguai. Meus colegas argentinos que me desculpem, mas nós temos problemas. E reparem só, 3 mil quilômetros é Paraguai, Argentina e Uruguai. Agora reparem, Bolívia, Peru, Venezuela e Colômbia. Vamos tirar só a Venezuela. Colômbia, Bolívia e Peru. São países que são eminentemente maiores produtores de quê? Vocês saberiam me dizer, não? Drogas, né? Então, percebam que a maioria da fronteira aqui do Brasil é com drogas. E aí volta no caso dos helicópteros, que a gente não consegue sobrevoar essa área, e a área por terra é muito difícil, a gente não consegue ter servidores lá. E o que a gente faz? Por isso que a gente está adquirindo aviões, para poder sobrevoar, que o avião tem mais estabilidade, o helicóptero não tem tanta estabilidade. Então, percebam os nossos problemas, como é um grande desafio, tá? Aqui eu vou dar uma explicação rápida para vocês de como funciona uma zona primária e uma zona secundária, que é a atuação da Receita Federal. Zona primária, como o próprio nome diz, PRIOS, é primeira. Primeiro ponto de entrada no país. Quais seriam? Os aeroportos, portos e os pontos de fronteira. Seriam todos aeroportos? Não, só os aeroportos alfandegados. Aeroportos alfandegados são o quê? Aeroportos internacionais, tá? Então, a zona secundária é o quê? É todo o restante do território nacional. Aqui, onde nós estamos todos instalados, é uma zona secundária. A aduana atua na vigilância e na repressão. O que seria a ação de vigilância? Seria na zona primária, o que eu acabei de explicar agora, tá? Aeroportos, portos e pontos de fronteira. E áreas de controle integrado. Aqui é uma explicação, tá, a diferença de contrabando de descaminho. Não sei se muitos de vocês conhecem, mas muita gente sempre pergunta, porque nos outros países quase não se fala em descaminho, tá? Esse tema é um pouco controverso, porque, por exemplo, contrabando é tudo que for proibido por lei. Então, por exemplo, se eu consigo importar uma obra de arte, mas aquela obra de arte está proibida de ser importada por aquela pessoa, só um órgão que pode importar, ela é proibida, ela é contrabando. Agora, a partir do momento em que eu tenho um bem em que eu possa importar, mas eu não estou pagando tributo por ele, eu estou incorrendo no descaminho. Então, reparem que o mesmo bem ele pode ser contrabando e pode ser descaminho. O melhor exemplo disso é o medicamento. Tem medicamentos que somente a Anvisa pode ter o controle desse medicamento. Então, se ele entra no país, ele é um medicamento proibido. No caso de drogas, armas, por óbvio, todos são contrabando, porque é proibido trazer para o Brasil. Aqui eu vou aprofundar mais um pouco, né, e dar um exemplo da diferença de pirataria, contrafação e falsificação. Muitas pessoas confundem, né, na verdade, contrafação e falsificação. Pirataria é o produto, né, é uma obra de arte, é uma bolsa, é um relógio, é um CD. Hoje não se fala mais em CD, né? Mas é o produto. A contrafação é a marca, Lacoste, Louis Vuitton,
Gucci, Prada, tá? Falsificação é o seguinte: você pode ter um produto hoje, tá? Eu sempre falo isso, que às vezes você tem uma pessoa autorizada para fazer aquele bem, mas ela está falsificando. Como? Vou dar um exemplo simples. Pegar uma marca Lacoste, tá? A Lacoste, a produção de camisas dela é eminentemente feita no Peru. Então, a Lacoste fornece todos os produtos para os terceirizados fazerem os bens, só que eles fornecem a quantidade um pouco maior de malha, do logotipo da camisa, e aí o padrão de qualidade autorizado para aquela máquina produzir aquelas camisas seriam 100 camisas por minuto. Localizado aqui no Rio, é como se fosse o meu irmão da fiscalização aqui no Rio de Janeiro, né? O Centro de Registros Aduaneiros, como eu falei lá anteriormente, a Receita trabalha aduana em 3 atuações: ações de vigilância, operações de repressão e controle. Eles trabalham muito nos controles, tá? Eles fazem a verificação de números, índices, tem alguma análise em relação ao que as pessoas estão declarando, os números. Então, assim, eu sempre falo que nessa reunião vai ter que ter até mais uma força para atuar em obras de arte, porque a gente tem tanto a questão do roubo e da ilegalidade do roubo de arte, como a gente tem a facilitação e a agilização desses trâmites aduaneiros, tá? De quem está trazendo legalmente. Aqui, mais ou menos o que eu tinha falado, tá? Dos monitores monitorado, até a gente descobrir ela. O maior vendedor transaciona, na verdade, ela transaciona 1,7 milhões mensais, foi só um mês que ela vendeu 9 milhões e meio. Mas você vê, o vendedor vende 3 milhões, tá? E a gente tem que ficar monitorando esse tipo de coisa. Tá? Porque já que a apreensão é 70%, a gente teve que investir um sistema só para cigarros, tá? Que ele pega dados do Civana, das placas de carro, e condensa com os motoristas. Porque o motorista é pego, ele é preso, paga uma fiança, sai. E aí, de novo, começa a dirigir, e a gente é igual a gato e rato. Aqui a gente tem uma especificidade, tá, das fronteiras. Eu vou passar rápido, tá? Até porque a letra talvez esteja pequena para o projetor, mas reparem que a gente tem problema nos pontos de fronteira, nos aeroportos, nos portos, nas zonas secundárias, tá? Portos secos são como se fosse um porto numa área. Aqui no Rio, por exemplo, tem em São Cristóvão, tem aqui no centro, tá? Que é mais barato transacionar a mercadoria, em vez de deixar a mercadoria no porto ou no aeroporto, ela vem do exterior, passa pelo aeroporto e porto, já sai rápido em trânsito e fica nesses depósitos, tá? Então, percebam que nas fronteiras a gente tem segmentação de cada lugar. Uma fronteira do Rio Grande do Sul com a Santa Catarina, que é Uruguai e Argentina. Depois a gente tem a fronteira do Paraná até a cidade de Corumbá, que é com o Paraguai. Então, ou seja, e as estradas também a gente tem que ficar o tempo inteiro monitorando. Aqui são as definições de dados de inteligência, né, de como é trabalhado isso nacionalmente, né? E aí sazonalidade, crescimento das apreensões, precificação do mercado interno. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, a título de informação, de aprendizado, do que eu tinha falado agora sobre essa vendedora, né, para vocês terem uma ideia, né, desse universo. Eu fiz uma comparação, né, eu usei um pouco minha formação com agora a Copa do Mundo, né? Eu, por um acaso, fui fazer uma compra de uma camisa da Seleção Brasileira agora, né? Aí estava um histórico do site da Nike de 2014 de uma camisa que eu tinha comprado também, né? E aí a camisa em 2014 custava R$149, e agora em 2018 custou R$249. Se vocês fizerem uma matemática simples de 2014 a 2018, isso dá aproximadamente 70%, está arredondando. E aí, se a gente pegar os índices oficiais de inflação, vai dar 21% de 2014 a 2018. Aí o diretor da Nike falou para mim: não, mas Alexandre, mas tem a cotação do dólar. Eu falei: não, sem problema, você quer que eu adicione? Eu te dou de brinde o dólar. O dólar de lá para cá foi em torno de 14%. 21 mais 14 são 35%. Reparem, camisa da Nike oficial do Brasil aumentou 70% em 4 anos, enquanto a inflação, mais o dólar, tá, aumentou 35%. E aí reparem, aí que começa a vir a curiosidade. A camisa na Argentina, nos Estados Unidos, na Alemanha, seja da seleção de lá, na verdade, as seleções têm Nike. Vou pegar, por exemplo, França. A camisa custava 79 euros ou 79 dólares em 2014.
Quanto vocês acham que custou em 2014 o valor da camisa? 79. Aí já começa, já estão perdendo. Segundo lugar, aí que vem o mais grave, né? Que eu sempre falo assim, a gente tem que sempre procurar estudar o mercado. Aí vamos pegar o mercado ilegal, fala baixinho aqui. Quanto é que custava uma camisa da seleção brasileira em 2014, na Uruguaiana, na Santa Efigênia, qualquer lugar? R$25. Quanto é que custava em 2018 a camisa? 30. A camisa subiu 21, 25%. Aí reparem, até quem vende o mercado ilegal está sendo mais inteligente que as grandes empresas, porque está ganhando na escala, aí está vendendo. Aí quer dizer, a gente tem que voltar no jardim de infância para falar com eles, porque não tem argumento. Mas reparem, a camisa no Brasil, porque a mesma camisa da Nike nos Estados Unidos, na Argentina, custa o preço que está, mesmo que seja precificado em dólar. Aí se vierem falar para mim, mas o dólar na Copa está R$4. Não estava R$4, estava R$3,70. Mas mesmo que seja R$3,70, a camisa ela tem quase produção total aqui no Brasil. Então percebam que até isso a gente fica analisando também. Então, no caso, a mesma coisa da obra de arte. Ontem, 25 toneladas de droga. Vocês percebam como é que a gente vem aumentando. Só vamos falar só de cocaína, olha só. Ou seja, se está aumentando a apreensão, está aumentando o volume. Então a gente está complicado nessa situação. Aí a gente vai estudar o mercado, né? E aí sai uma notícia da Interpol que 75% de toda a droga transacionada no mundo sai da onde? Do Brasil. 75%. Sendo que 61% do aeroporto de Guarulhos, 12% do Porto de Santos e o resto, sobrou 3%. Perceba que só o Porto de Santos apreendeu 25 toneladas. O aeroporto de Guarulhos é bem mais complexo, são menos quantidade, é escala, né? O Porto já é bem maior. E aí vocês vão perguntar para mim, caramba, Alexandre, mas 75%, mas por quê? Ontem, 25 toneladas de droga. Vocês percebam como é que a gente vem aumentando. Só vamos falar só de cocaína, olha só. Ou seja, se está aumentando a apreensão, está aumentando o volume. Então a gente está complicado nessa situação. Aí a gente vai estudar o mercado, né? E aí sai uma notícia da Interpol que 75% de toda a droga transacionada no mundo sai da onde? Do Brasil. 75%. Sendo que 61% do aeroporto de Guarulhos, 12% do Porto de Santos e o resto, sobrou 3%. Perceba que só o Porto de Santos apreendeu 25 toneladas. O aeroporto de Guarulhos é bem mais complexo, são menos quantidade, é escala, né? O Porto já é bem maior. E aí vocês vão perguntar para mim, caramba, Alexandre, mas 75%, mas por que obras de arte, bebidas, também é uma coisa que não tem muito, porque não tem escala, né? Então são mercadorias caras. Graças a Deus, 1 minuto acho que eu consegui no tempo. Então era isso. Na verdade, eu quis dar um aparato para vocês, assim, dar uma refrescada, que a gente vai falar de obra de arte, de peritos, de tudo, para vocês terem uma ideia. Eu vou ficar à disposição aqui, vou tentar ficar o dia inteiro para perguntas. Eu não sei como é que é feito o procedimento de perguntas, tá? Mas tem alguns eventos que podem interromper, outros não, para mim tanto faz, mas eu vou estar à disposição, acho que quando acabar o painel deve ser as perguntas e tudo. E de qualquer maneira, muito obrigado por prestarem atenção em mim, muito obrigado por poucas pessoas não estarem no celular, porque hoje em dia as pessoas só usam o celular o tempo inteiro. E obrigado pela presença também. Da Vera Mangas, historiadora, doutora em Memória Social pela Unirio, representante regional do Instituto Brasileiro de Museus aqui no Rio de Janeiro, o IBRAM, e vice-presidente do ICOM Brasil. A ideia são 15 minutos de mediação e depois abre para perguntas. Nossa proposta é que sejam 3 perguntas, teremos o microfone à disposição de vocês e, dentro do possível, perguntas um pouco objetivas para que todos possam participar. Vera. Bom, muito obrigada. Inicio agradecendo o convite ao Gustavo. Acho que é muito importante esse evento, né? Eu fiquei bastante surpresa com a
plateia lotada, num sábado pela manhã, o dia inteiro. E eu acho que isso é um pouco do reflexo, né, que a gente vem observando em relação às políticas públicas, né, e o crescimento, enfim, dos museus no Brasil. Eu acho que, nós vivemos esse ano, estamos vivendo um momento bastante difícil para a área dos museus. Nós tivemos aí a tragédia com o Museu Nacional, né, na comemoração dos seus 200 anos, na verdade, dos 200 anos de museus no Brasil. E também agora, né, com uma medida provisória que extingue o IBRAM, criando a agência de museus de uma forma um pouco abrupta, e então a gente tem aí um ano de desafios. Mas também podemos, quando olhamos para o retrovisor, percebemos que se nós, tratando de estatísticas, né, antes de eu comentar um pouquinho a palestra de vocês, se pegarmos aí olharmos do ano de 2000 para cá, a gente percebe o quanto que nós crescemos a área de museus no Brasil, né? Nós tínhamos, falando na área acadêmica, tínhamos aí no Brasil 2 cursos de museologia, e hoje temos mais de 14 cursos de museologias, pós-graduação, enfim, uma produção acadêmica bastante expressiva, e isso tudo reflete, né, em todas as áreas técnicas que a área exige, e inclusive a área de peritos, né? Nós temos uma deficiência bastante grande nessa área. A gente percebe, e vou comentar, inclusive, na nossa atuação junto à Receita Federal e à Polícia Federal, aqui no Brasil. Bom, então, só para fazer esse panorama, né, nós temos aí no Brasil cerca de 3.070, mais de 3.700 museus, né, e iniciativas de memória. Temos aí um desafio bastante grande, né, enfim, nas políticas que, enfim, precisam estar olhando para todos esses museus. Nós somos um país bastante grande, então a diversidade cultural é uma riqueza da nossa cultura, né? Então é bastante importante que a gente esteja aqui reunido e discutindo nesse aprimoramento técnico que envolve uma área tão importante, enfim, se tratando de arte. Bom, eu queria primeiro, então, agradecer ao Gustavo e parabenizar aqui os 2 palestrantes. Eu fiquei bastante, enfim, impressionada com a atuação da Interpol na Argentina, por alguns aspectos aqui comentados. Achei bastante interessante que vocês têm uma área, né, de restauração na estrutura, então isso é uma coisa bastante interessante, né? Existe uma equipe de restauração, se assim entendi, né? Uma base de dados bastante, enfim, integrada, né? Com equipes de restauração. E a importância também da consulta obrigatória nos leilões e transações com obras de arte. Isso é bastante importante, né? E tanto Alexandre quanto a Pilar trataram de uma questão muito importante na área do tráfico de obras de arte, né? Do tráfico ilícito, que é a questão da prevenção. Mas a gente percebe na ação que, assim, é fundamental que as instituições trabalhem com seus inventários. A gente só cuida daquilo que a gente sabe, que a gente conhece. Então, é fundamental que as instituições tenham seus inventários de uma forma bastante detalhada, com imagens bastante, toda fotografada. Isso facilita muito, né? Aqui no Brasil nós temos
alguns cadastros de bens roubados, bens desaparecidos. A gente tem a base de dados do IPHAN, a base de dados do IBRAM, de objetos de obras musealizadas desaparecidas, e temos feito então aí um esforço enorme para poder integrar essas bases de dados, exatamente para que a gente possa ter um resultado melhor na questão de, enfim, recuperação dessas obras, né? E a Receita Federal, a gente tem uma parceria muito expressiva. A gente teve uma apreensão, de fato, em 2015 bastante relevante aqui no Brasil, né? Aqui no Porto do Rio de Janeiro, não sei se exatamente aqui, mas veio para cá, né? No Porto do Rio de Janeiro, e nós temos uma legislação hoje que toda obra de arte apreendida, né, ela passa por esse processo de perdimento, né, que é uma investigação para saber a origem, se de fato, como o Alexandre falou, muitas vezes as pessoas embarcam e não querem, enfim, registrar, porque há uma dificuldade na entrada de obras de arte. Muitas vezes, legalmente, para você trazer uma obra de arte de fora do Brasil, ela é um processo complicado, difícil, e muitas vezes tem a má-fé de fato de contrabandear. E nessa nova legislação, o IBRAM, então, ele é responsável pela guarda desse acervo, e aí então tem prioridade na destinação dessas obras de arte. Nós tivemos uma apreensão, e essa apreensão resultou depois de todo o processo de perdimento. Aí a importância da peritagem é exatamente a questão do perito nesse processo. Eu já estive também na aduaneira do Galeão por conta de uma apreensão, então a gente sabe também que há essa entrada pelos aeroportos. Vocês têm peritos já atuando, né? Como é que é essa experiência dos peritos na Receita Federal? Enfim, também achei interessante, né, e extremamente preocupante, né, quando você apresenta uma estatística tão alta, né, de enfim, contrabando, enfim, ações ilícitas com objetos fósseis e arqueológicos, né? Então, enfim, é bastante preocupante. Bom, a gente percebe que é uma área que a gente precisa avançar. Eu acho que isso só se dá de uma forma colaborativa. Colecionadores, né, eles são fundamentais também nesse processo, né? As coleções particulares, os marchands, os leiloeiros, isso falando só de obra de arte tridimensional, né? Se a gente for pensar então no tráfico aí de documentos, né, enfim, livros, isso é uma loucura. Então, assim, a gente vive um desafio hoje, pensando que as obras de arte, né, falando também aí dos acervos arquivísticos e bibliográficos, eles estão ali na terceira, na lista número 3 da lista de maiores roubos, né, no mundo, né? Então, eu acho que é fundamental, acho que é importante, inclusive, que os próprios museus treinem e formem esses profissionais, que são profissionais que hoje têm uma atuação bastante importante para esse controle exatamente do tráfico ilícito no Brasil. Bom, então eu acho que eu já fiz uma introdução, coloquei algumas questões. Y con respecto a la interacción y al trabajo mancomunado, nosotros como Policía Federal Interpol integramos lo que se llama el Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Ese comité fue creado dentro del área del Ministerio de Cultura y está integrado por diversos organismos. Se reúne una vez cada 2 meses y
abarca áreas del Ministerio de Cultura, museos, o sea, todos los que dependen del Ministerio de Cultura, ya sean museos, dependencias también del Ministerio de Cultura y directivos, y áreas de las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, y a otras áreas como aduana, y tiene también miembros que son consultivos. Dentro de ese comité también está el Museo Argentino de Ciencias Naturales y el Instituto Nacional Argentino de Pensamiento Latinoamericano, que ellos dos son los organismos de aplicación de la ley 25743, y acá lo relaciono con lo que comentaste de los bienes paleontológicos, de los fósiles. Nosotros trabajamos muchísimo con estos dos organismos, porque en todo lo que son los secuestros o las incautaciones de bienes arqueológicos y paleontológicos, vamos al lugar con gente que trabaja en esos organismos, de manera de que puedan peritar y decir si efectivamente ese bien que se encuentre en un allanamiento es o no un bien arqueológico o paleontológico, y se encarga de todo lo que es el preparado de embalaje para el secuestro. Asimismo, hace poquito, en julio, se aprobó lo que es el protocolo de actuación de esta ley, protocolo único de actuación para los delitos dentro de la ley 25743. Lo que hace este protocolo es, a nivel nacional, decirle a las 4 fuerzas federales, Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria, cómo deben actuar ante el caso de un descubrimiento, por ejemplo, de un yacimiento arqueológico o de un descubrimiento o de un yacimiento paleontológico que esté siendo saqueado y que esté siendo explotado por gente que no está autorizada por estos dos organismos. Así que bueno, de esa manera nosotros trabajamos con el área de cultura y de todas las fuerzas de seguridad a nivel nacional para hacer de nuestro trabajo un poco más certero y más profesional. Bueno, finalmente, con lo de las estadísticas, los objetos recuperados, tenemos un número bastante elevado de recuperaciones, pero lo que sí es indudable es que en todas las recuperaciones lo que fue fundamental fue la información que nos aportaron previamente, ya sea el damnificado particular o una institución como un museo. De 15 a 17% da população maior de 18 anos, ou seja, não reflete a realidade, né, até porque os menores fumam. Esse é o percentual de fumantes aqui ou em qualquer lugar do país. Então perceba que é um percentual pequeno, né? Se a gente pegar essa plateia, nós 100 pessoas, 15 fumam, é muito pouco, né? E nessa mesma linha, em relação a drogas, né? E as drogas, eles são pouco complexos. O estudo fala mais de drogas que são mais pesadas, né? Crack e cocaína, né? Metanfetamina, êxtase, essas coisas. Maconha não é uma coisa tão rotineira. O percentual é de 11 a 13% de usuários. Também me causa espanto, porque dentro de uma plateia de 100 pessoas, 11 serem viciados, é muito complicado. E a gente percebe que quando a gente entra nesse universo, o problema é muito grande, porque se a gente estivesse falando de 28% de artigos esportivos, em que 70% das pessoas utilizam, fazendo atividade física ou não, né, é muito menor o percentual. Então, perceba como é complexo. E aí, fechando esse ponto, indo para o ponto de obras de arte. Nós tivemos uma intercorrência agora, tem um mês e pouco, que a diretora, se não me engano, do IBRAM mandou um e-mail para mim, institucional, pedindo uma ajuda, que no aeroporto de Guarulhos tinha ficado travada uma obra de arte agora. E aí eu mandei a mensagem imediatamente para o delegado da alfândega, né, de Guarulhos, e ele disse, não, aqui porque a gente tem equipes de plantão 24 horas, tanto na bagagem é óbvio que tem voo estrutural, mas na carga também. Então assim, esquifes, né, que são urnas funerárias, pessoas que faleceram no exterior, produtos perecíveis, obras de arte, tem o tratamento diferenciado. E aí ele disse, não, algum problema aconteceu e eu já tive o contato imediato. Então essa é a melhor forma da gente tentar resolver. Nessa questão especificamente, como era um instituto autorizado, não precisa de perito. Tá? Então, na verdade, o perito é mais no caso de uma incorporação, né, dentro
do mercado nacional. No que diz respeito à importação de obras de arte, de fato, ela ocorre, na maioria das vezes, nos portos, tanto no Porto do Rio, quanto no Porto de Santos, de Vitória. Eu não tenho certeza se Paranaguá também, mas porque a obra, apesar de ser muito cara, você trazer pela via aérea também é muito caro. Então, aí, se não tiver uma urgência como teve agora essa do aeroporto, ele vem pela via portuária. E tem alguns períodos cadastrados, e num evento esse ano, lá no Itaú Cultural, teve até uma perita que me procurou. Eu falei, não, eu já fiz os trâmites com ela para ela se credenciar em vários aeroportos e portos do Brasil, não só aqui, mas do Norte. Então a gente tem todo esse contato. O que eu sempre refriso é que a minha palestra foi específica, essa para vocês, para perceber que as obras de arte são bens extremamente específicos. Não tem nem como eu, nem qualquer colega se especializar, porque os senhores são doutores, mestres, né? Não tem como fazer. Então, a gente precisa muito dessa ajuda tanto na agilização, na facilitação e simplificação do comércio exterior, quanto em alguma intercorrência em relação a roubo ou mercado ilegal. Então, é por isso que a gente não tem uma expertise tão grande, e também é explicado pelo fato de não ter muitas ocorrências, elas são muito pontuais. Então, por isso que, na verdade, acaba acontecendo essa interação que eu falei que é muito importante ter. Bom dia, meu nome é Maria Cecília de Barros Santiago, eu sou mestre e doutora em artes e perita concursada pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Há 5 anos eu trabalho lá, e há 20 no Fórum de São Paulo. Eu queria esclarecer à professora que realmente existe, o meu trabalho no aeroporto de Guarulhos é termo de retenção. As pessoas compram a obra fora e fazem um valor, claro, mais baixo, e aí é que então entra o perito de cada área, né? E eu entro para fazer essa avaliação. O que acontece muitas vezes é que essa obra, por exemplo, eu avalio e aí depois ela não é retirada. Isso é uma pena, porque fica nos depósitos da Receita, que depois eles fazem um leilão interno e ficam com a obra, que poderia ir para museus. Eu acho que esse entendimento deveria haver com os museus. Isso eu acho que realmente deveria. E quanto à autenticidade, também é uma característica que é pouco. Eu já tive Chagall, eu já tive uma obra de Chagall, mas não é Basquiat, Chagall, eu tive, mas não é assim constante de trazerem uma obra dessas, né? Mas para isso também tem que ter saber fazer perícia grafotécnica, né? Desculpe, em função do tempo, se você só puder resumir sua pergunta, Fernanda. Então, não, eu quero falar à professora que deveria existir um meio da gente fazer esse intercâmbio com os museus. Como poderia ser? Então, o Gustavo gentilmente perguntou se eu poderia fazer a palestra de manhã ou de tarde, e eu sempre prefiro palestra à tarde, porque as pessoas estão com sono, não almoçaram, vai ter tantas perguntas, eu vi que eu me enforquei, mas tudo bem, eu vou tentar. Vocês estão com caras tão bonzinhos que eu fiquei até feliz, mas estou brincando. Então, o que acontece é o seguinte, vou tentar ser rápido, mas também não tão rápido por causa dos intérpretes, né? Mas de acordo com o espanhol tão parecido nos nossos irmãos, o que acontece é o seguinte, independente de obra de arte ou não, existe um rito processual. Talvez você esteja mencionando muito tempo atrás, já que você trabalha há muito tempo. O que ocorre é o que, quando existe a avaliação do perito, e
aquela pessoa não quer dar continuidade na importação, seja pessoa física ou jurídica, ele cai em abandono. E aí ele tem o rito de 90 dias, aí é feito um processo administrativo, é lavrado um auto de infração, termo de apreensão em guarda fiscal, e aí tem todo o procedimento já. O rito original tem uma instância para recorrer desse perdimento, que é o delegado da alfândega de Guarulhos, ou da alfândega de Santos, ou do Galeão. Depois desse prazo, ele entra no sistema nosso chamado CTMA, Controle e Tráfico de Mercadorias Apreendidas, e aí pode ser droga, pode ser arma, pode ser uma obra de arte, pode ser os 200 telefones celulares. Depois desse processo, ele cai para o serviço de logística da alfândega, e depois que ele cai do serviço de logística da alfândega, é que precisa ter essa interlocução, o que eu acredito que costuma ter. Por quê? Porque tem direcionamento bem claro das 4 características das quais vão acontecer com um bem, por exemplo, uma obra de arte. Ou ele é leiloado, vendido para qualquer pessoa, ou ele é incorporado para dentro da Receita Federal, ou para órgãos de administração direta federal, ele é doado para outros órgãos, IFAM, IBRAM, alguma galeria de arte, tá? Ou então ele é destruído. Aí, na verdade, se a obra for falsa, provavelmente vai ser destruída. Então, tem esses 4 destinos. Se você, como perito, já testou lá, e isso está no processo, aí, naturalmente, ele vai ser doado. Não existe uma hipótese dele ser incorporado, a não ser em caso extremo de exceção. Em regra, né, ele deveria ser doado. Pode ter uma incorporação em algum caso específico do próprio Ministério da Cultura, por exemplo, que o Ministério da Cultura é administração direta, apesar do IBRAM e IFAM pertencer ao Ministério da Cultura, mas eles são indiretos, então pode acontecer até uma incorporação dentro da Receita Federal. Acho difícil, mas pode até acontecer. Eu já vi prédios antigos aqui, o Ministério da Fazenda do Rio é muito antigo, pode ser que tenha alguma obra de arte, mas não é o comum. Então, não sei se talvez eu tirei a sua dúvida, mas em princípio seria isso, claro. Desculpa, só complementando, todo o processo de perdimento da Receita Federal, já existe uma legislação. O IBRAM é responsável pela destinação desse produto, desse objeto, dessa obra de arte. Então, o IBRAM, ele recebe a obra de arte, ele identifica o museu, se é do próprio IBRAM, da estrutura federal, ou algum outro museu no Brasil que tenha, dentro da sua característica, da sua missão, enfim, identidade com aquela obra de arte, e o IBRAM faz a destinação. Então, já existe essa legislação e todo o processo de perdimento, ele vai para o Instituto Brasileiro de Museus como destinação inicial. Mais uma pergunta, a gente tem aqui na frente, por gentileza. Bom dia. De forma breve, por favor. Pode deixar. Meu nome é Solange Rocha, sou responsável pelo Grupo de Segurança do Conselho Nacional de Arquivos. Minha pergunta é para Pilar. Eu fiquei muito interessada sobre o ensino que vocês fazem com adolescentes e crianças, né? Então eu queria saber mais como que isso é feito, se é oficializado pelo governo ou se é extraoficial, como é que é esse, porque é uma coisa que me interessa muito, tá? Bueno, lo que está todavía es un proyecto, está en etapa de proyecto, no se está realizando, simplemente, digamos, se ha ido a dar alguna que otra charla, pero no es algo todavía oficial, pero sí está la idea de este proyecto de que nuestra oficina, dentro de sus tareas de difusión y de capacitación, además de hacerlo para fuerzas de policía y de seguridad nacionales e internacionales, hacerlo también en las escuelas. Pero está en proyecto todavía, no se está realizando oficialmente. Se ha ido a dar alguna que otra charla, pero no es algo oficial todavía. Nossa última pergunta aqui. Oi, bom dia. Primeiro, meu nome é Regina Teixeira de Barros, eu sou historiadora da arte, curadora,
E na verdade eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, que eu trabalhei como coordenadora da pesquisa do catálogo Resoneira Tarsila do Amaral. Durante 3 anos a gente viu obras de Tarsila e eu diria que mais ou menos entre 30% e 40% das obras que a comissão analisou eram falsas, né? E aí faz o que com isso? Quer dizer, é um grupo de historiadores que se propuseram a fazer esse trabalho, e o destino, a gente falava, é da fábrica de tal, a gente já sabia as assinaturas da fábrica do interior de São Paulo, a gente dava nome para as procedências, né? Então isso é uma pergunta que eu tenho a fazer. O que é que se faz no caso de você encontrar obras de arte falsas? Segunda coisa que eu queria comentar é que, por exemplo, eu visitei o interior da reserva técnica do Museu Oscar Niemeyer de Curitiba, que a gente sabe que tem muitas obras que vieram da Lava Jato. Não só no interior da reserva técnica, mas também expostas. A quantidade de obras falsas é absurda. Então, eu queria saber como é que vocês, quando vocês falam em perito, de quem vocês estão falando? Entendeu? Porque em momento algum eu vi aqui uma mesa de historiadores da arte, por exemplo. Quer dizer, que eu acho que é uma expertise de outra obviamente que a expertise ela tem que ser multidisciplinar, mas me parece que a historiografia da arte tem que de alguma maneira estar incluída nisso, e não só, enfim, química, física e tal, que são fundamentais, mas não dão conta do problema. No caso de perito, né, só vai ocorrer a convocação do perito se quem está importando tiver interesse em dar continuidade ao despacho de importação. Foi o caso que ela disse. Quando não ocorre, existe uma importação, tá? Uma declaração de importação, um registro, um número, pá, entrou na receita. Tem o canal vermelho, a gente é obrigado a averiguar, vistoriar. Se ninguém aparecer mais nessa vistoria, ela não vai ocorrer, ela simplesmente vai ser retida e aí vai correr o prazo de abandono dos 90 dias que eu disse. E aí não existe intercorrência de perito. Eu acho que, em regra, é o que acontece. Aí, quando ela for incorporada, na verdade, doada, incorporada, o IBRAM é que vai dizer o que ele vai fazer, e aí pode haver a situação do perito. Porque, na verdade, assim, o perito ele atua com a Receita Federal no comércio exterior, para ser intercorrente ali e anuente autorizador de quem está trazendo aquela obra. Se ele tem autorização para trazer, qual é o valor da obra e se ela é original. Então, oi? No mercado interno, assim, a gente, no caso da Lava Jato, se for passado para a gente, normalmente não acontece de ficar com a gente, tá? A Polícia Federal mesmo faz a destruição, se for caso de falso. Mas o certo seria uma apreensão, por exemplo, para saber o que vai fazer e chamar um perito. Corretamente, sim. No nosso caso de interno, eu nunca ouvi nenhuma história, né? Na verdade é só no comércio exterior mesmo. Interno, eu não sei não. Olha, eu vou responder a segunda pergunta. Sim. Eu tomo licença para responder a segunda pergunta. Tá? Precisamente a ideia do Congresso é tirar dúvidas e deixar claro qual é a função do perito acadêmico interdisciplinar. Necessariamente a gente consulta historiadores de arte, são profissionais consultados, mas a tarefa de levar a pesquisa de início ao fim e assinar o laudo é estritamente da tarefa do perito, pois é um perito judicial credenciado. Estamos já no Brasil com especializações de pós-graduação em perícia de arte, mas o perito sempre vai ter que consultar interdisciplinarmente. É só para tirar essa dúvida que não é uma tarefa do historiador da arte. O historiador da arte é uma parte fundamental da perícia, mas é o perito que assina, a química participa, a física participa, é o perito que assina o laudo é responsável por essa determinação da autoria. Tá, muito obrigado, temos que continuar.